Muito boa tarde, uma saudação especial, missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, no México, junto com todos os ministros, irmãos e irmãs lá reunidos, e também aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 nos diversos países, que também estejam na reunião no dia de hoje. Hoje é sábado, 31 de janeiro deste ano de 2026. Podem assentar-se, tenha bondade, ou por obséquio. Ontem estivemos vendo como Deus, no seu programa, está cumprindo tudo o que os profetas falaram, e vimos essa escritura de Ezequiel, capítulo 37, onde nos mostra a união dessas duas madeiras ou varas. Vara de Judá, essas são as tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que são duas, e as quais foram dadas para Roboão, filho de Salomão, e as 10 tribos do norte, que foram dadas ao servo de Salomão, a Jeroboão. E vimos que essas duas varas, neste tempo final, conforme as profecias bíblicas, elas estariam nas mãos do profeta, do Filho do Homem na sua vinda. E olhem nesta mensagem intitulada As Duas Varas de Israel nas Mãos do Filho do Homem, pregado no dia 28 de agosto de 2016 em Cayey, Porto Rico. Nos diz aqui, na página 16 desta versão, diz versículo 36 em diante do mesmo capítulo 24 de São Mateus, diz: Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, será num tempo paralelo ao tempo de Noé, ao tempo antediluviano, que tinha chegado até o seu fim. O reino dos antediluvianos tinha chegado ao seu fim, que seria destruído por um dilúvio de água, água de cima, água de baixo, as fontes das águas se abririam e traria uma inundação que durou 40 dias. Com um dia de chuva, 2 dias de chuva, inundam-se as ruas e surgem muitos problemas, e também em todos os países é assim. Como seria com uma chuva de 40 dias a cântaros? Cobriu a terra, mas salvaram-se aqueles que estavam na arca com Noé. Diz, e não entenderam até que veio o dilúvio e levou todos eles. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, que existirá um Noé na terra, ou seja, um Noé, um mensageiro dispensacional. Onde? Na terra. Vem o simples, que é tudo. É por isso que neste tempo final ele disse que até as crianças iriam compreender. Mas lembrem-se que isso é para aqueles que têm a percepção de profeta, para poder identificar o véu de carne e ver a obra que Deus está realizando no tempo em que Deus tem colocou essa pessoa, que até as crianças poderiam entender. Agora vejam, ou seja, que haverá um Noé na terra, existirá, que estará anunciando, revelando o juízo divino que há de vir sobre a terra, que não será com água, senão que com fogo atômico, fogo vulcânico, e todo fogo que possa surgir, porque muitas cidades, os tubos de muitas cidades são para dar energia, são para cozinhar, são serviços de gás por tubo, também em São Lucas no capítulo 17, e no capítulo 21 nos fala que será como nos dias de Ló, ou seja, um tempo paralelo ao tempo de Abraão, que era quem estava no pacto divino. Assim será para os filhos e filhas de Abraão, pai da fé, onde Sodoma e Gomorra chegaram no seu fim. Agora vejam, no tempo de Noé, vimos um mensageiro dispensacional. No tempo de Abraão, para o fim de Sodoma e Gomorra, também um mensageiro dispensacional. E neste tempo final, ou do fim, é do mesmo jeito. Sodoma e Gomorra representam o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro de barro cozido, de Daniel capítulo 2, versículo 30 em diante. Ou seja, que haverá um filho de Abraão, um Isaque, que terá essa bênção nesta terra. Onde?
nesta terra. Lembre-se de que Abraão, naquele tempo, ele recebeu o rejuvenescimento, ele foi rejuvenescido, ele com Sara para que tivesse o filho prometido Isaque. Para este tempo, existe uma grande bênção para o corpo místico de Cristo e uma grande bênção para o povo hebreu também. Quando eles vejam Cristo vindo, o Messias, vindo pela sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Ele vem pelo seu corpo místico de crentes e depois tratará com o povo hebreu. Esta bênção das duas varas e os dois cetros era a que Jacobo e João sempre estiveram buscando, pois eles a viram na visão do Monte da Transfiguração, de São Mateus capítulo 17, versículo 1 até o 13, onde o Filho do Homem apareceu glorificado com Moisés de um lado e Elias do outro lado. Porque esses são os ministérios dos anjos do Filho do Homem, os anjos para a colheita no tempo do fim. É por isso que nós vemos no capítulo 20, versículo 20 ao 25 de São Mateus, que vieram, depois de terem visto no Monte da Transfiguração a Moisés e Elias, viram um de cada lado de Jesus, vieram Santiago, Jacobo e João, chegaram com seu pai, com a sua mãe, para fazer um pedido a Cristo, e Cristo lhes diz, Jesus lhes diz: o que queres? E ela lhe diz que no teu reino sente-se cada um de meus filhos, se sente cada um do teu lado, cada um de cada lado, que certamente eles disseram para a mãe: olha, esta bênção aqui, vai, por favor, fala com ele para que Deus nos conceda esta bênção, porque vimos algo lá tão glorioso e nós queremos essa posição. E a mãe, imaginem isso, qual é a mãe que não quer uma bênção para o seu filho? E muito mais uma bênção igual a esta. Agora vejam ela vai até ele e pede diretamente para ele, ou seja, que ela foi muito detalhista, muito minuciosa no seu pedido, que no teu reino se sente cada um de meus filhos, se sente cada um do teu lado, um a cada lado. Podem ler a Escritura para que vocês vejam como é que ela falou isso com ele aí tão diretamente. Ou seja, que quando a pessoa vai pedir a bênção de Deus e vai pedir um pedido, uma súplica, você tem que ser específico. E com claro, não fazendo rodeios, deixa eu ver por aqui, é que eu vi algo por lá. Não, você tem que ir diretamente no ponto, direto ao ponto. Eu quero isto aqui, Senhor. Eu desejo isto. Eu quero que tu, Pai Celestial, que tu cumpras isso para mim, me concedas esse pedido, essa súplica para mim. E vejam vocês, se for um pedido conforme ao seu programa, e está ele dá-lo, ele vai conceder, sempre que esteja conforme, de acordo com o seu programa, com o plano, com o seu plano, plano divino. Mas quando não é possível, olhem, ele diz, eles disseram, Jesus lhes diz, podem tomar da copa, da taça que eu hei de tomar. Agora ele já pergunta para os filhos, ou seja, para aqueles que vai vir ou vai chegar o pedido que a mãe está pedindo, fazendo. Não está falando para a mãe: olha, tu acreditas que eles podem tomar da taça que eu estou bebendo? Não, porque já isso, quem tem que responder isso é a pessoa que vai receber a bênção. Aí não tem terceira pessoa, aí tem que ser Deus com a pessoa. Jesus lhes diz, podem tomar da taça que eu hei de tomar? E eles disseram, sim, podemos. Porque aquele que está buscando uma bênção não pode ver os obstáculos, senão a meta, a bênção. E se manter a sua fé firme, crendo nisso que está prometido. Cristo lhes diz, da taça que eu hei de beber, podereis beber, mas o sentar-vos à minha direita e à minha esquerda, não é meu dá-lo, senão para aqueles a quem está predestinado ou assinalado. Por isso é que qualquer um pode dizer, não, eu quero ser profeta, eu quero ter essa bênção. Olhem, a bênção de ser o profeta para cada era ou para cada dispensação, e isso já está predestinado desde antes da fundação do mundo. Alguém não pode dizer, não, ele não pode ser esse, ou tem que ser eu quero ser. Se não for a pessoa para ser esse profeta, para realizar esse programa, tudo vai sair mal. Mas se é o mensageiro, por mais que as pessoas, ou a gente ou as pessoas procurem boicotar, ou dar de cotovelos, ou fazer a vida dele impossível, olha, o programa divino se cumpre, sim que sim.
Não importam as circunstâncias e os problemas que esse profeta enfrente. Sempre será o profeta. Deus não vai mudar o seu instrumento. Nem tampouco mudar a pessoa por causa de que qualquer grupo diga ou fale, qualquer pessoa individualmente fale. Eu não gosto dele. Como mensageiro que tu prometeste para o tempo do fim, cumprir e realizar esta obra. Não. Deus não vem para satisfazer ninguém. Deus vem para cumprir a sua palavra e o que ele prometeu. Agora vejam, ele diz para os quais está assinalado para Elias e Moisés, para a manifestação das duas oliveiras, que são Moisés e Elias, um de cada lado do Senhor Jesus. Esses são os anjos ou mensageiros do poder de Deus no reino do Messias, que será estabelecido. Portanto, haverá um Elias, quinto Elias, haverá um Moisés, segundo Moisés, mas se mencionamos Cristo como segundo Moisés, então será o terceiro Moisés. Estes serão os que se sentarão a cada lado do Senhor no seu reino terreno. Isso conforme a visão do Monte da Transfiguração. Por isso é que insistiam tanto Jacob e João em ter os ministérios de Moisés e Elias. Por isso que quando em Samaria não quiseram receber Jesus, João e Jacob dizem para o Senhor: Senhor, queres que peçamos fogo do céu para que os queime? Imaginem isso. Cristo lhes diz: vocês não sabem o que pedem. Ou seja, que eles viram alguma coisa, os ministérios da destra e da direita e da esquerda do Messias. Essa é uma bênção que corresponde ou cabe aos dois cetros na mão de Deus. E quando se fala na mão de Deus, é Deus nesse véu de carne. Deus manifestando-se nesse véu de carne, na manifestação do Filho do Homem com os seus anjos. E aí, Deus está com as suas varas. Aí estaria ele cumprindo essa profecia de Ezequiel capítulo 37. E, portanto, consequentemente, agora vamos lê-lo novamente. Essa é uma bênção que cabe aos dois cetros na mão de Deus. E, consequentemente, na mão da manifestação de Deus, do Filho do Homem no último dia. Vê? Como é que isso se cumpre? Ora, isso corresponde ou cabe. Portanto, isso é na mão da manifestação de Deus. E na manifestação de Deus, pois então é o profeta no mensageiro. Do Filho do Homem no último dia, que são os anjos que vêm junto com ele para chamar e juntar os escolhidos hebreus, 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Existe uma bênção para Israel, a qual lhe será dada revelada brevemente, e vão ser chamados os escolhidos do povo hebreu, como o reto ou desafio que Elias fez lá no Monte Carmelo. Haverá um outro desafio neste tempo final. Agora olhem, o povo hebraico tem passado por muitas situações e muitos problemas, e vemos que foram expulsos de muitas nações. Vejam aqui nesta mensagem, na página 11 da mensagem titulada A Segunda Vinda do Senhor, olhem aqui, nos diz... Diz agora Jesus falando: quando vejam florescer a árvore da figueira, agora os judeus foram disseminados ou espalhados por todo o mundo, em grandes números, milhões na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos e por todo o mundo. Foram espalhados, e como ele fez nos dias primitivos, ele endureceu o coração do faraó, ele endureceu o coração de Mussolini pelos judeus, e os judeus foram lançados, jogados fora da Itália. Ele endureceu o coração de Hitler, e eles foram expulsos da Alemanha. Ele endureceu o coração de Stalin, e eles foram expulsos da Rússia. Agora escreve do lado direito: Itália, Alemanha, Rússia. E vocês estão observando os jornais que nós, os Estados Unidos, estamos nos situando, posicionando-nos com os árabes. E aí escreve do lado esquerdo: USA com os árabes. Oh, irmão, a Escritura está sobre a parede. Deus disse: qualquer um que abençoar Israel será abençoado, e quem amaldiçoa Israel será maldito ou amaldiçoado. Escreve do lado direito, para cima, Israel. Aquele que o abençoe será bendito, e reticências. Agora, vejam, olha o que também está acontecendo com os Estados Unidos. Eles estão jogando ou expulsando o povo latino. Agora vejam vocês, lembrem-se que
Essas 10 tribos estiveram espalhadas, ou foram espalhadas e estão espalhadas por todo o planeta Terra. E vejam como, de que forma, neste tempo final, aí também pode-se estar se cumprindo aí isso que aconteceu na Itália, na Alemanha, na Rússia, e olhem, nos Estados Unidos está acontecendo algo parecido com isso. E não sabemos se todas essas pessoas que estão sendo deportadas são descendentes de judeus. Nós já vamos ver isso, mas vejam, tudo está se cumprindo na realidade, no real, neste tempo. Tudo tem que se cumprir no real, na realidade. Agora vejam, ele diz aí, agora continua dizendo, agora eu tenho um quadro no meu lar, eu creio que está emprestado para, chamados para os cientistas de 3 minutos antes da meia-noite. Esse é um quadro, um cenário. Se o mundo científico tem dito que o relógio tem corrido até chegar até 3 minutos, até a meia-noite ou para meia-noite. Aí do lado esquerdo ele escreve 3 minutos para meia-noite. E eu creio que eles diminuíram isso para quase 1 minuto para meia-noite, quando eles descobriram o hidrogênio, o oxigênio atômico e todos esses grandes poderes que eles poderiam controlar, poderiam causar um aniquilamento total no período de 5 minutos. Eles poderiam, nesta noite, absolutamente não deixar nenhuma pessoa viva no continente americano inteiro, em 30 minutos ou meia hora, e está posto, colocado nas mãos de um monte de infiéis que nos odeiam. E além disso, temos tido lanchas e barcos estabelecidos, todos postos ao nosso redor, em ambos, através da Sibéria, de extremo a um extremo da Hungria e lugares diferentes, onde os nossos barcos estão se estabelecendo carregados com o mesmo tipo de projéteis ou de bombas. Agora, tudo isso não é o que está acontecendo, irmãos, é muito mais tarde do que vocês pensam. Sodoma e Gomorra souberam pouco. Nessa noite que eles estavam vivendo a sua última hora, eles pouco souberam. Pouco soube o Egito que o anjo da morte que tinha sido predito viria nessa noite. Agora, olhem, tem uma reportagem que durante esses dias fizeram ela, onde chamam o relógio do juízo final. É chamada de um relógio de juízo final. Eles dizem que é uma ferramenta para comunicarem o próximo que nós estamos da destruição do mundo. E eles falam que com a tecnologia, com as armas nucleares e com a mudança climática e todas essas coisas, diz que cada segundo conta ou é contado, ou seja, diz que se está terminando, o tempo está se acabando, e eles o adiantaram agora, diz que esse relógio diz que tem 85 segundos, ou seja, que falam 85 segundos faltantes para a destruição do mundo. Agora vejam, olhem, aqui ele continua dizendo, o Egito pouco soube que o anjo da morte, que tinha sido predito, viria nesta noite. Pouco se deu conta de Pearl Harbor naquele ataque aéreo que aconteceu. Pouca gente deu-se conta. Estamos sendo pesados na balança e encontrados com faltas. Estamos próximo do tempo do fim. Agora vejam como estamos vendo tudo que o mundo está sentindo com guerras, rumores de guerra, terremotos, maremotos em alguns lugares. E olha essa nevasca tão terrível que está acontecendo nos Estados Unidos. Tudo isso são princípios das dores, ou seja, que estamos no tempo onde Deus está cumprindo aquilo que Ele disse que iria acontecer no fim do tempo. Agora vejam aqui, continua dizendo, o retorno para a mensagem as 2 varas de Israel, na mão do Filho do Homem. Aí ele continua dizendo aí, existe uma bênção para Israel que será dada, revelada brevemente, vão ser chamados os escolhidos do povo hebreu, vão ser chamados como o desafio que Elias fez lá no Monte Carmelo. Existirá um outro desafio neste tempo final. Portanto, as 2 varas de Israel, os 2 cetros de Israel, o cetro do reino do norte é da casa de José na mão de Efraim, e o cetro de Judá, ambos os cetros estarão na mão de um profeta, e consequentemente na mão do Filho do Homem, que sempre quando se menciona Filho do Homem, sempre é um profeta, pois tem que haver um profeta
na terra, para que esta escritura se cumpra. Não pode vir ou chegar uma pessoa, um ministério chegando, um instrumento que Deus usou, vir à terra para cumprir esta profecia. Não pode ser assim, porque Deus sempre obra da mesma forma desde o início. Ele leva um mensageiro, pois então levanta outro, se é que essa profecia que esse mensageiro falou, que ele disse, que ele proclamou, e muitas vezes ele entendeu que fosse ele, mas não cumpriu. Então tem que cumpri-la com outro mensageiro. Não, a pessoa não pode ficar pensando e crendo que vai voltar, esse que partiu vai voltar para cumprir isso que ele disse que iria ser feito ou realizado. Mas vejam vocês, o único que entende isso é o escolhido, é a semente de Deus. É esse atributo de Deus que vem de Deus, que conhece a forma, o jeito em que Deus obra e sempre tem obrado ou operado em cada tempo. Aquele que não pode entendê-lo, porque o seu atributo não vem de Deus, vem de outra dimensão, da dimensão do maligno. Tão simples assim. Agora continua dizendo, aí estará a manifestação de Deus no último dia. Isso constitui os dois cetros na mão de Deus, na unificação ou união do reino de Israel e do trono de Deus na terra e o reino de Deus na terra. Essa é a ordem da vinda do reino de Deus na terra no último dia. Tão simples assim. E aí termina com tão simples assim. Porque seria tão simples que se não vigiássemos, diz o irmão Branham na página 17 do livro dos selos, vejam vocês que Deus mostra as coisas em simplicidade, e na página 465 em diante, ele nos fala que se não vigiássemos, se não estivéssemos de olho, passaria em branco por alto e não veríamos, por causa da forma, da maneira tão simples que Deus estaria cumprindo a sua vinda neste tempo final. Vimos esses dois cetros, vejam vocês, na mão do profeta, para a unificação do reino de Israel. Os dois cetros na mão de Deus, na unificação do reino de Israel. Foi para mim um privilégio muito grande poder conversar com vocês neste momento, e já amanhã nos veremos na atividade de amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, grandiosamente, a todos por lá em Monterrey e a todos aqueles que depois estarão escutando e lendo estas palavras deste momento. Os dois cetros na mão de Deus, na unificação do reino de Israel. Que Deus os abençoe e guarde a todos.